Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Mais um dia utilizando a metodologia 20 Follow Expert Day Trade na Vale 5/16/10/2012. Acesse www.traderprofissional.com.br. Para você receber uma videoaula de 15 minutos todos os dias, você se cadastra aqui em nosso site pelo próprio YouTube, pelo Facebook, tá? E pelo Twitter você pode estar se cadastrando. Bom pessoal, hoje na Vale 5 não teve operação, tá? Não teve operação. O que aconteceu? Primeiro, o trader, antes de entrar na operação, ele precisa determinar a tendência do mercado. E nós temos a média exponencial 89, que é essa média azul, onde quando o preço está acima da média, tendência de alta. Então vamos operar apenas comprado, certo? E a média 21, quando o preço está próximo dela, é um ponto para a gente comprar em caso de tendência de alta. E na própria média 89 também é um ponto para a gente para nós entrarmos comprado. Então, pessoal, o que aconteceu? Você vai falar, bom, está próximo da média 21. Você poderia ter entrado pelo Trade System, quando fizesse nova máxima, um centavo acima da máxima desse candle, entrada operacional, um centavo abaixo da mínima, saída operacional. Bom, quando o gráfico está no passado, quando já passou, as coisas mudam, tá? Então eu vou voltar para mostrar para vocês, tá? Que os candles, tanto no minuto também que aconteceu isso, tá? Estava longe das médias, estava longe da média móvel. Então ó, a gente vai ver que antes de fazer aquele movimento de alta, olha onde que estava a média móvel, tá longe isso aqui. Então a decisão que eu tomei quando eu vi isso aqui, quando o gráfico estava se formando, foi, bom, candle está longe da média móvel exponencial. O meu Trade System só manda eu entrar quando o preço está próximo da média exponencial, ou 21 ou 89. No caso dos 5 minutos, e eu vou para 1 minuto utilizando a análise fractal para diminuir o risco e pegar por riscos menores, que é o processo de análise fractal que a gente soma-se com a alavancagem inteligente para maximizar os lucros. Então não entrei na operação. Aí depois, né, que fez esses candles gigantes, é que a média se aproximou. Então, no passado, um analista de mercado ia dizer que entrou na operação e lucrou. Mas eu, como opero mesmo, eu não entrei na operação. Tá? Não entrei, porque foi isso que aconteceu. A realidade é diferente do gráfico do passado. Tá? Então, a interpretação que eu fiz foi, o preço está muito acima da média e eu não vou entrar aqui mesmo se der sinal. Ah, mas você perdeu muito dinheiro, Leandro. Mas estatisticamente, quando o preço está longe das médias, a tendência é dar stop. Às vezes dá certo, como hoje. Mas não tem como eu adivinhar o dia que vai dar certo. Não tem como eu adivinhar, prever nada no mercado. Tá? Bom, a gente está aqui no gráfico de 1 minuto. Lembrando que a média exponencial 8,9 no 1 minuto é igual a 21 nos 5 minutos. E a média 377, que é a média cinza, é a média 8,9 dos 5 minutos. Estão exatamente, não vou dizer exatamente precisamente porque o programa pode estar falhando, mas matematicamente elas possuem a mesma posição, porém em escalas diferentes, em gráficos diferentes, certo? Então veja que o preço está um pouco longe da média 377. Não teve nenhuma evidência no passado que eu achei de algum fundo, né, ou de vários fundos num certo ponto, onde evidenciasse a possível entrada operacional aqui. Certo? E também se eu tivesse entrado depois das médias, vejo que foi um sinal um pouco ambíguo, porque ó, aqui também é um sinal muito próximo desse sinal, certo? A gente vê que deu stop aqui também, se eu tivesse entrado por esse sinal que está longe das médias. Agora eu vou estar voltando o gráfico para vocês, para mostrar para vocês que aqui ainda o trader, né, ou o analista, pelo meu Trade System, ele estaria dizendo que deu sinal, porque parece, né, que a média está um pouco próxima, que é viável a gente entrar. Então vou estar voltando tudo, vai demorar um pouquinho, eu vou pausar o vídeo aqui, tá, para mostrar para vocês o que aconteceu na hora H lá. Bom, então tá aí. A gente vai voltando mais, ó, como é que tá bem longe das médias. Tá super longe da média móvel, tá? Então não teve como eu decidir entrar nessa operação. Certo? Agora, quando você vai para o gráfico do passado, olha lá, daí vai se aproximando das médias. Quando você vai, porque a média aqui, à medida que vai fazendo esses candles gigantes, a média ela vai se aproximando. Então, no passado a gente olha, o Trade System deu sinal. Mas quando a gente vai ver na realidade, não teve como eu interpretar aquilo
como um sinal. E eu não consegui no passado analisar também algum ponto de evidência para um suporte muito forte que foi caracterizado por possíveis fundos em um certo ponto, que é exatamente esse ponto. Então poderia considerar a entrada na média, um pouco acima da média 8,9. Porque eu tenho pontos de suportes de referência significativos no passado. Não muito no passado, mas no dia passado pelo menos. E preferencialmente pontos próximos do início do dia. Certo? Não achei nada. Então não era para entrar na operação em ponto final. Não entrei, deu um lucro gigante de 3%. Você poderia ter pegado 1% conforme seu trade system, alavancado, né? A gente teria alavancado aí por este ponto de entrada e ponto de saída operacional. Teria alavancado aí pouca coisa. Quantos centavos são? Tem poucos centavos, eu teria alavancado pouca coisa. Não teria alavancado 5 mil. Teria alavancado menos. Então, pessoal, não tinha como entrar nessa operação. Tá? Então, não tem problema. Essa semana eu tô no 0 a 0, né? Não tô contando com a semana passada, mas essa semana eu tô praticamente no 0 a 0. A primeira semana do mês que foi lucrativo, que deu 3%, acima de 3%, eu tô mantendo esses 3%. Vamos ver amanhã, quinta e sexta. A gente vai estar executando disciplinadamente o trade system, visando lucrar no mês acima de 5%, que é a estatística de probabilidade do trade system. Tá? Então não teve operação hoje por causa disso. Tá? Crenças, atitudes e regras de George Soros e Warren Buffett. Operar só quando o trade system autoriza. O George Soros, tanto como o Warren Buffett, eles têm um sistema operacional com base nas regras deles. Já houve momentos que o Warren Buffett poderia ter um lucro gigantesco, mas o sistema dele levou ele a interpretar que não era uma oportunidade propícia. Exemplo disso é quando você tem uma operação com risco gigantesco, absurdamente gigantesco, e você pode ganhar muito dinheiro, mas você pode perder muito dinheiro também, certo? Isso é contra o trade system, isso é contra o manejo de risco. Perder muito caso errar. A gente tem que perder pouco caso a gente perca, exatamente como eu faço. E nesse caso o Warren Buffett não entraria, e também George Soros também não entraria, porque isso é contra as crenças e atitudes e comportamentos e regras genéricas para qualquer investidor profissional e de sucesso. Você não pode aceitar perdas grandes para as oportunidades. Você tem que aceitar perdas pequenas para ganhar muito dinheiro, porque a probabilidade na bolsa de você errar mais vezes. Então, ele não aceitou se arriscar naquela operação gigante, e essa operação que tinha um risco gigante deu um lucro gigante. Eles não ligariam nada para isso, porque às vezes o mercado faz isso. Tá? Então hoje foi um exemplo que aconteceu comigo. Tá totalmente contra o trade system isso daqui. Não tem nenhuma evidência para eu entrar aqui. Não entrei na operação em ponto final. Mas deu um lucro. Dessa vez deu um lucro. Estatisticamente, este sinal não é muito válido, né? Na maioria das vezes ele não acontece isso. E também, mesmo que fosse na média móvel 8,9, se o risco tivesse muito grande, eu tenho a obrigação de entrar com menos capital, e talvez nem entrar, dependendo do risco. Eu vou entrar com tão pouco capital para respeitar o manejo de risco, nem compensa entrar. Mas vai dar um lucro gigante, você poderia ter tido alavancado. Quem disse que é garantido que eu iria ganhar? Então você não tem garantias no mercado. O negócio é de probabilidade. E por isso que a gente tem que, para cada risco que a gente corre aqui, a gente tem que correr pequenos riscos. Por isso que eu opero no gráfico de 1 minuto, porque o risco aqui é menor. É mais violento, é mais rápido, mas é menor e eu consigo alavancar e eu consigo ter grandes lucros. Tá ok? Bom, pessoal, no Forex... Bom, primeiramente no Forex eu não estou operando mais Forex, porque antes, né, quando eu estava operando, há pouco tempo atrás, ontem mesmo eu estava operando, eu operava com o dinheiro de um cliente meu que está na Inglaterra e tem uma corretora lá, do lado da casa dele, né, entre aspas, perto da casa dele. Então, se acontecer algum problema judicial, algum problema com o dinheiro, se sumir dinheiro, se a corretora não devolver, sei lá, ou se roubarem o dinheiro de alguma forma, ele está na Inglaterra, pode acessar as autoridades e processar a corretora, certo? Então eu sempre operei Forex assim, com dinheiro de alguém que está no exterior e que está do lado da corretora, no país
que está essa corretora para processar a corretora caso ela tenha alguma falha. Agora no Brasil, pegando meu dinheiro e transferindo para essa mesma corretora lá na Inglaterra. Quem garante que eu vou conseguir processar ela caso ela faça alguma coisa errada, caso roubem o meu dinheiro, caso, enfim, existam falhas, né, que durante o processo de manipulação do meu dinheiro, durante o processo de trade mesmo, ou se tiver algum tipo de fraude, como que eu vou me defender disso, certo? Então é perigoso transferir dinheiro para o exterior. Aqui no Brasil a CVM não aceita nenhuma corretora de Forex aqui no Brasil. Então, se tivesse uma corretora de Forex aqui no Brasil legalizada, que a CVM regulamentasse, que ela aprovasse, daí eu nem ia operar na bolsa, eu ia operar no Forex direto. Porque o Forex é um melhor mercado. E se acontecesse alguma coisa, eu ia nas autoridades e ia processar a corretora. Certo? Mas quando a corretora está na Alemanha, na Inglaterra, não tem como você processá-los. Do país Brasil até a Inglaterra, como que você vai processar eles? Com um país como o nosso, que a gente tem uma dificuldade imensa com justiça, é impossível praticamente, na minha opinião, a probabilidade de você conseguir processar uma corretora daqui do Brasil para lá, porque a corretora está no outro país. Então, definitivamente, as leis devem ser aplicadas naquela corretora que cometeu a fraude ou teve algum problema com o seu dinheiro, e deve ser aplicada a lei daquele país na corretora. Então você tem que ir para aquele país para processar a corretora. É quase impossível, cara. É muito difícil. Então eu não vou transferir dinheiro para o exterior, tá? E não tem ninguém que tá me dando dinheiro agora. Essa pessoa que eu estava operando, ele de certa forma aprendeu a operar, comprou meus DVDs e tal. Então eu não vou estar operando mais forte, mas eu vou estar analisando, né, as oportunidades a partir de agora que o Reversion Profit deu, para comprovar também a eficiência do método, mas eu não estou mais operando, tá? Vai ser só uma análise simulativa do que o trader profissional usando a metodologia Reversion Profit faria, tá? Porque infelizmente eu não tenho coragem de transferir dinheiro para o exterior. Eu pretendo me mudar para a Austrália, porque primeiro que é um país que eu sonho me mudar para lá por várias questões. Impostos sobre empreendimentos lá é 10%, é muito pouco. Aqui no Brasil é mais de 30%, é um absurdo. Nem impostos na bolsa é bem menor, então lá eu posso ter uma qualidade de vida como trader e empreendedor muito melhor. E também é um país que tem justiça, tem qualidade de vida altíssima, não tem pobreza. Então o meu sonho é ir para lá, certo? E lá tem uma corretora de Forex que tem lá do lado do local que eu vou estar morando. Qualquer problema que acontecer, eu vou nas autoridades australianas e consigo meu dinheiro de volta, consigo processá-los. Daí vai ser interessante operar Forex. E eu também quero ir para lá exatamente isso, para operar Forex, que é um mercado de oportunidade. Mas operar do Brasil em uma corretora que está na Alemanha, ou na Inglaterra, ou no Japão, ou qualquer outro lugar, muito complicado. Eu realmente não aceito. Então estou avisando para vocês, não estou operando mais Forex, porque o pessoal me conhece que eu sou bem transparente. Se eu não estiver operando, não vou falar que eu não opero, pronto. Tá, mas o método ele funciona, foi testado na prática até ontem, né? E eu parei de operar. Certo? E também eu andei ligando para algumas corretoras aqui que são brasileiros, que representam essas corretoras. Os caras não sabem nada, eles não sabem nem te dar informação de absolutamente nada. Então, muito complicado mesmo. E nesses sites que a gente encontra aqui no Brasil, a gente vê sites que não tem nem telefone, é só por e-mails, tudo digital. É muito complicado transferir, imagina, $10 mil só para o exterior, já seria um absurdo, né? Não cabe na minha cabeça algum tipo de segurança nesse tipo de operação, entendeu? Então é difícil, né, operar Forex do Brasil, então vou parar. Bom, então não fiz a operação hoje, certo? Mas vou dizer o que aconteceria utilizando a metodologia Reversion Profit. No caso aqui, né, eu geralmente começo aqui por volta das 10 horas do gráfico, que é diferente do horário daqui do Brasil. Geralmente 10 horas aqui é 6 horas por aí, né? Então, nesse ponto aqui operacional, dentro do período que eu opero, eu não teria entrado na operação. Quando volta para a média 8,9, tudo bem, daí aqui eu entro na operação. Deu um sinal na média 8,9 do gráfico de 5 minutos, 1 centavo acima da máxima entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima foi a stop loss que a gente colocaria. E quando desce o sinal de divergência acima da wall line superior, que é essa linha branca, né,
onde desce a divergência nessa região de reversão de movimento da wall line superior, que é uma região de reversão de movimento da wall line superior, onde o preço fizesse a divergência com a profit line, então eu devo sair. Então veja que fez um topo, aqui na profit line fez topo também, fez outro topo na profit line, fez um topo um pouquinho maior, então ainda deu. Daí aqui, ó, nesse topo, tá? A gente fez um topinho, teve esse candle aqui que ele fez uma máxima, né? Aqui a gente tem um topo inferior em relação ao topo maior do que o anterior do preço, divergência na zona de reversão de movimento, que é a wall line superior. Então a gente sai da operação aqui. Ah, mas o trade deu muito mais, né? Foi até aqui em cima, mas o Trade System mandou a gente sair por aqui. Então dessa vez o Trade System não acertou. Geralmente ele acerta o final da onda 5. E nesse caso ele não acertou o final da onda 5, que foi por aqui, que inclusive deu até divergência aqui. Tá? Então, pessoal, acabou a videoaula aí hoje, né? Não tivemos operação. Tá? É assim mesmo que funciona e a gente tem que ter paciência. Então vocês podem ver que eu estou sendo disciplinado, tá? Poderia ter pegado o gráfico do passado, falar que eu ganhei e tal, mas o meu objetivo é mostrar para vocês o que acontece na vida real de um trader. E se vocês estivessem utilizando a metodologia e estivessem fazendo de verdade, é diferente de olhar para o gráfico do passado. Que o gráfico do passado engana, é muito mais fácil depois que aconteceu. Mas tomar a decisão na hora, difícil. E o Trade System claramente que mostrou que não era para entrar. Então não entramos, deu lucro, deu mais. Fui disciplinado, deixei de ganhar e não perdi. Então tem que ficar feliz, tá? Um abraço.